Fala pessoal, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Vitor Andrade da Aquaneto Garden e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, é o seguinte, no último vídeo aí iniciamos o projeto do nosso aquário marinho e eu fiquei de voltar aqui com vocês para dar mais informações sobre os aquários marinhos e também atualizar sobre o nosso projeto, certo? Então estou vindo aqui hoje para dar continuidade no nosso projeto, mostrar para vocês as atualizações que aconteceram durante essa semana e trazer duas peculiaridades muito importantes em relação ao aquário marinho, tá? Então acompanhe esse vídeo aí que tá bom demais. Vamos lá? Bom, vamos começar então, pessoal, pelas atualizações que nós tivemos no nosso aquário. Nós estamos aí há praticamente 15 dias de aquário montado, certo? Falei para vocês no último vídeo que colocaria as rochas. Então nós temos rochas no nosso aquário. Tenho ali uma rocha Sansimbar, rocha natural. Tem uma rocha ali também que ela é artificial, mas é própria para aquários marinhos, tá? Uma rocha bem bacana. E olha só, tem também algumas mudinhas de corais, tá? Posso trazer mais informações para vocês nos próximos vídeos, nome, ficha técnica e etc. As mudinhas estão todas fechadas. Eu recebi essas mudas ontem à noite, então elas estão se adaptando ao aquário ainda. Pessoal, como eu acabei de dizer, o aquário tem aí aproximadamente 15 dias de vida, né? E nós estamos fazendo a ciclagem dele utilizando os produtos PowerFert. Desde o primeiro dia de aquário, estamos utilizando o BioStart, que é um condicionador de bactérias, famoso acelerador biológico, tá? Esse produto aqui, ele pode ser utilizado em água doce também, e ele contém um blend de bactérias que vão colonizar as mídias do seu filtro, beleza? E vão manter a saúde biológica do seu aquário aí. As bactérias nitrificantes vão concluir todo o ciclo do nitrogênio e manter o seu aquário saudável, tá? E comecei a usar também o Biobacter, que é um produto que também pode ser usado em aquários de água doce. Olha aqui, ó, água doce e água salgada, beleza? Esse é um produto, pessoal, sensacional. É diferente do BioStart, tá? Que é um blend de bactérias desnitrificantes. Essas bactérias aqui, elas não colonizam o filtro, né? Elas vão entrar no seu aquário e vão consumir todo o excesso de matéria orgânica disponível, diminuindo amônia, nitrito, nitrato, fosfato, etc. Tá? É um produto excepcional. Ele tem como característica também um aumento de oxigênio na água. Tem alguns componentes, inclusive, que servem como alimentação de corais, tá? Então é um produto muito interessante de você utilizar aí no seu aquário marinho, no aquário de água doce. É um produto 100% natural e não tem contraindicação, beleza? Então, para a função biológica, estou utilizando ali o Biobacter e o BioStart. Por enquanto, são essas atualizações. Tendo mais, eu trago para vocês. Agora, continua no vídeo que eu vou trazer duas informações muito importantes, principalmente para você que é iniciante ou não conhece como funciona um aquário marinho. Pessoal, então vamos lá. Quais são esses detalhes importantes? Muitas pessoas não sabem como cuidar de um aquário marinho, né? Principalmente aquelas que não possuem aquário ainda ou que possuem somente aquário de água doce. No aquário de água doce, nós temos dois processos que fazem parte da manutenção recorrente do aquário, né? Na verdade, aquário de água doce e água salgada também. Mas nós temos uma diferença. No aquário de água doce, como vocês podem ver aqui no nosso plantado, ainda está com a luz apagada porque está um pouquinho cedo. Mas vocês podem ver, olha só, o nível de água tem basicamente aqui 2 dedos abaixo do limite da borda do aquário. Eu costumo deixar esse aquário bem cheio, tá? É um gosto, eu gosto de deixar ele bem cheio. Então, quando ele chega nessa altura aqui, significa que a água já evaporou e o aquário está relativamente mais vazio, né? No aquário marinho não é diferente, tá? Olha só, tá vendo aqui que já tem uma bordinha? Eu costumo sempre deixar o nível de água na queda do filtro aqui. Isso significa que a água já se evaporou. E isso, pessoal, é um processo comum, tá? Acontece em todo o aquário, principalmente para quem mora aí em cidade quente, que é do meu caso, a água evapora muito rápido.
No caso do aquário de água doce é muito simples. Você vai pegar a água da torneira, vai colocar ali um anticloro, né, um produto que vai tirar cloro, cloramina, metais pesados, e vai botar água dentro do aquário. No aquário marinho é um pouco diferente, tá? Além da água, nós temos também o sal, que no caso aqui eu estou utilizando o Reef Salt da PowerFert, tá? Então, qual é a diferença? A água, pessoal, ela evapora e o sal continua no aquário, certo? Então, quando você tem uma evaporação de água, lá, daqui vocês conseguem ver lá que tem um filete ali que está mais vazio de água, né? Quando acontece essa evaporação, o sal continua dentro do aquário, somente a água que evapora. Isso significa que a salinidade do seu aquário vai aumentar, tá? Então, no aquário marinho, você não pode deixar que aconteça essa evaporação de uma forma muito significativa, porque a salinidade vai aumentar muito e isso vai fazer mal para os seus animais, para os seus corais, para todos os organismos que estão ali no seu aquário. Então, como é que a gente faz essa reposição? Vocês lembram que no primeiro vídeo eu mostrei para vocês a água de reversa osmose ou água deionizada? É justamente essa água que nós vamos fazer a reposição de água evaporada no nosso aquário marinho, tá? É só pegar essa água e repor no nível que você, vamos dizer assim, pré-estabelecer. Eu, como disse para vocês, eu vou virar a câmera aqui. Bom, como disse para vocês, eu costumo deixar sempre a água no nível aqui de saída de água do filtro, tá? Eu uso isso como marcação, mas, por exemplo, esse aquário aqui que tem uma fita preta, você poderia também usar essa fita preta como medição. Se o seu aquário não tiver e você não quiser utilizar o filtro como medida, você pode vir aqui no cantinho do seu aquário e dar um risquinho de caneta permanente também, para você ter um acompanhamento do nível de água, né? No caso, nós tivemos aqui uma perda praticamente de um dedo, tá vendo? O que eu vou fazer? Pegar a água de reversa osmose ou água deionizada e fazer reposição até o nível ideal. Não precisa colocar sal, tá? O sal já está dentro do seu aquário, porque o que evaporou foi somente a água, beleza? Essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. É muito importante, pessoal, que vocês não deixem de fazer essa reposição de água de RO ou de água deionizada, né? Porque, como eu disse, isso vai prejudicar muito os seus animais e os seus corais, principalmente os corais. E o outro detalhe que eu vou falar para vocês, a outra dica, é sobre a TPA, né? Algumas pessoas têm dúvidas em como fazer a TPA no aquário marinho, né? Como é feita a TPA, essa troca de água, a limpeza do aquário marinho. E eu digo para vocês, pessoal, é feita da mesma forma do aquário de água doce. A única coisa que vai mudar é a água que nós vamos utilizar, a água salgada, a mesma água que eu usei para encher o aquário no vídeo passado, tá? O mesmo processo de fabricação da água. Primeiro passo, então, você vai limpar, pelo menos esse é o passo a passo que eu utilizo, tá? Limpeza interna dos vidros, você vai ali limpar com raspador, com uma buchinha que você usa só para limpar o aquário, né, da forma que você preferir. Logo após a limpeza, o que tiver de sujeirinha vai se acumular no substrato e aí você vai fazer uma sucção de água de acordo com a quantidade de água que você tem para repor, obviamente. Então, se você tem somente 10 litros de água para repor no aquário, você vai fazer a aspiração de 10 litros de água daqui, senão seu aquário vai ficar vazio, né? Nós temos essa limitação, não é igual ao aquário de água doce, que você vai tirando ali no olho e depois você repõe porque está vindo da torneira, né? O aquário de água salgada, como você tem essa limitação da água, você deve tirar somente a quantidade que você tem para repor, beleza? Então, nós vamos tirar aqui, por exemplo, eu tenho aqui aproximadamente 10 litros de água, eu vou tirar aqui mais ou menos 10 litros de água e repor com a água nova. E qual que é a importância da TPA no aquário marinho? Os corais, principalmente, eles se alimentam de nutrientes disponíveis na água, que são provenientes do sal. Então, quando você coloca animais, principalmente corais, no seu aquário, você tem uma demanda de nutrientes relativamente grande, principalmente se for corais exigentes ou se tiver uma quantidade grande de corais. Então eles vão consumir esses nutrientes que estão disponíveis na água e a água vai se tornar novamente uma água pobre, né? E aí você precisa fazer, no caso de um aquário nano,
uma TPA para repor esses sais, repor esses nutrientes, além também de tirar o excesso de carga orgânica que vai ficar aqui na água do seu aquário, beleza? Então esse é o principal objetivo da TPA no aquário marinho, principalmente um aquário nano, tá? Onde você não faz a reposição de minerais de forma isolada. Um aquário grande que contém um equipamento que se chama skimmer, você consegue somente repor a água de RO e espaçar um pouco mais as TPAs, porque você normalmente faz uma introdução dos minerais isolados, né? O cálcio, o magnésio e o KH. No aquário nano já é mais difícil a gente conseguir fazer essa introdução dos nutrientes de forma isolada, né? Você precisa de um pouco mais de experiência. Então o que eu recomendo é que você faça uma TPA com um pouco mais de frequência, tá? Se puder uma TPA semanal, uma quantidade pequena, igual esse aquário aqui tem 40 litros, eu fazia uma TPA de 10 somente para reposição de nutrientes, tá? Então é o suficiente. Se você não puder fazer uma reposição, não puder fazer uma TPA semanal, faça uma TPA quinzenal, um pouco maior, mas não deixe de fazer, tá? Justamente para você não deixar de repor os nutrientes no aquário marinho, beleza? O resto do passo a passo é muito simples. Então, como eu falei para vocês, limpeza interna dos vidros, sucção da quantidade de água aqui que você tem para repor depois. Então, como eu tenho aproximadamente 10 litros, eu vou tirar aqui e jogar no galão, onde eu consigo ter uma noção de aproximadamente 10 litros. Logo após, vou pegar essa água aqui que já está salgada, tá? É a mesma água de reversa osmose ou água deionizada, adicionada com o Reef Salt da Poifert, tá? Em salinidade 1025. E depois é só adicionar essa água no aquário e tá pronta a sua TPA. Não tem mistério, tá, pessoal? Aí, se você quiser, logo após a TPA, adicionar um Biobacta para reposição biológica ou um Biostart para consumir ali os possíveis excessos de carga orgânica que continuaram no aquário, ou até mesmo para ter bactérias ali para diminuir os seus níveis de fosfato, nível de nitrato. A gente sabe que em aquário nano é comum ter pico desses componentes, né? Você pode utilizar também. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, é um processo muito simples, muito parecido com um aquário de água doce, né? É um sistema que você precisa ter um pouco mais de atenção, justamente por essas oscilações, principalmente de salinidade, né? O aquário de água doce, se eu deixar ele evaporar muita água ali, normalmente não vai acontecer nada além do nível de água ficar baixo, né? Já no aquário marinho não, se evaporar muita água, a salinidade vai subir e isso vai prejudicar os seus organismos, tá? Então você precisa ter um pouco mais de atenção em relação à reposição de água e a TPA, que é a troca parcial de água. O passo a passo é o mesmo do aquário de água doce, porém a água você vai utilizar a água deionizada ou reversa osmose acrescentada com sal na salinidade ideal para o seu aquário, tá? E quando eu digo salinidade ideal para o seu aquário, não necessariamente essa água da TPA vai estar em salinidade 1025, tá? Porque, por exemplo, o meu aquário ali, vocês viram que evaporou um pouco de água. Eu não vou fazer uma reposição de RO agora, porque eu já vou fazer uma TPA. Então, se ali tiver uma salinidade, por exemplo, 1026, na hora da TPA eu preciso que ela esteja um pouquinho mais baixo de 1025, por exemplo, 1024. Porque lá está mais salgado, então eu preciso adicionar uma água menos salgada. E esse acompanhamento você vai fazer com o refratômetro que está aqui, que é aquele equipamento que eu mostrei para vocês no último vídeo, onde a gente acompanha a salinidade da água, tá? Então é interessante que você acompanhe a salinidade da água do seu aquário e também da água que você for fazer a TPA. A água de reposição, lembrando, é sempre zerada, beleza? Sem sal, a não ser que por algum motivo a água do seu aquário esteja com a salinidade baixa. Aí você pode até repor a água com um pouquinho de sal para equilibrar a salinidade total do seu aquário, beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça aí de deixar o seu like, deixa um comentário também, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo aquarista. Me siga lá no Instagram, estou sempre postando novidades, principalmente sobre o nosso aquário plantado, tá? E continue acompanhando aí para os próximos vídeos e as próximas atualizações sobre o nosso aquário marinho. Valeu, até mais e falou!